A Rússia anunciou um cessar-fogo na região ali do sudeste da Ucrânia, região de Mariupol, não porque quer acabar com a guerra em si. A gente está percebendo que a Rússia tem uma tática bastante explícita, o Putin inclusive falou isso para o Macron na sua ligação. Mas sim porque ficou definido na segunda reunião que aconteceu entre Ucrânia e Rússia, lá na Bielorrússia, em Belarus, que ia ser criado um corredor humanitário para que as pessoas que quisessem sair do país tivessem a maneira de sair sem ser atacados. Só que nesse momento, segundo a Ucrânia, a Rússia não está respeitando esse cessar-fogo, mesmo naquelas únicas regiões. Lembrando que o cessar-fogo é um cessar-fogo parcial. Ele não vai acontecer em toda a Ucrânia, somente naquela região para que as pessoas consigam sair. Além disso, o Putin anunciou também, ontem, uma medida anti-sanções, falando que a Rússia não vai sofrer, está sofrendo, claro, mas que não vai sofrer na proporção que o Ocidente acha, porque as políticas econômicas russas, voltadas mais ao mercado interno, e também a parceria com alguns países do Sudeste Asiático, vão superar essas problemáticas causadas pelo mundo ocidental. Quer saber se o cessar-fogo significa o fim da guerra realmente? E se as medidas anti-sanções vão dar certo para a Rússia? E muito mais também, né, sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Então bora lá pro vídeo, galera. Ó, seguinte. Lembrando, curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição, tá bom? Aulas semanais ali de atualidades, geopolítica, vocês não vão se arrepender. Baratinho, contato comigo pelo WhatsApp. Vamos lá, galera, seguinte, ó. De fato, foi anunciado o cessar-fogo, só que é um cessar-fogo somente de 5 horas, e somente numa região bem específica do sudeste da Ucrânia, para que as pessoas consigam sair do país. Esteja bem claro que esse cessar-fogo, claro que é muito importante por toda a situação humanitária que vem acontecendo na Ucrânia. A tática que a Rússia vem fazendo nos últimos dias, né, a gente está no 9º dia já do conflito, é uma tática chamada de tática da terra arrasada. Então, por exemplo, recentemente dominou a maior usina nuclear do país. Por que fez isso? Para conseguir fazer com que a Ucrânia não tenha energia elétrica. Porque uma Ucrânia sem energia elétrica não tem abastecimento, não tem energia, não tem alimentação, agricultura, indústria. Então você começa a desmobilizar o país atacando postos militares, postos energéticos, saneamento, coisas que são estratégicas para o funcionamento, para o bom funcionamento da cidade. As pessoas ficam desamparadas, as pessoas começam a fugir e você enfraquece a resistência do país. Basicamente essa tática. Então, inclusive Mariupol, que é a cidade, ela está de fato dessa maneira, ela está cercada, está sitiada, está cercada por militares russos. A gente tem que pensar que numa situação de guerra, a estratégia ela conta muito. Poxa, essa região do sudeste, por exemplo, que já foi atacada, sitiada, ela é muito mais fácil porque ela está bem no litoral, então é difícil você ter regiões para onde fugir, coisa que o valha. E também é uma área de conexão entre Donbás, que é a região de maioria russa, que foi por onde supostamente começou toda essa dominação, Lugansk e Donetsk, a Crimeia. Então dominar esse sudeste ucraniano é uma conexão direta que a Rússia tem ao Mar Negro, a um oceano que não congela, a Sevastopol, a bases econômicas, a exportação para o mundo ocidental. Claro, com sanções hoje, né, mas no futuro é a grande esperança da Rússia que consiga ter uma conexão mais direta. O Zelensky já falou que apesar desse cessar-fogo e de a Rússia estar liberando essas pessoas para saírem, ele pediu para quem puder, por favor, lutar pela Ucrânia. Inclusive fez uma crítica ao Biden novamente, falando: Biden, se liga aí, ó, eu quero que pelo menos vocês façam uma exclusão do espaço aéreo, que a OTAN vá lá e cerque o espaço aéreo da Ucrânia para evitar ataques russos. O Biden já falou que não vai fazer, a OTAN já anunciou que não vai fazer, a própria União Europeia falou também que não existe chance disso acontecer. Por quê? Porque algum conflito entre um caça russo e um caça da OTAN, aí sim significaria uma guerra mundial, de fato, né? Porque os Estados Unidos teriam que se posicionar, já que atacou algum membro da OTAN, está atacando também os Estados Unidos. Então o apoio vai ficar muito mais na logística, muito mais na parte das sanções. Só que no caso da Ucrânia, a Ucrânia está alegando que nem o cessar-fogo de 5 horas a Rússia está respeitando. Inclusive o próprio prefeito da cidade pediu que as pessoas não saiam nesse momento, porque elas correm sim risco de vida graças, né, aos ataques russos. A grande narrativa da Rússia é que muitas das atitudes que estão sendo levadas pela mídia ocidental, na verdade elas são falsas. Por exemplo, a questão do domínio da segunda maior, aliás, da maior usina nuclear que existe na Europa, que é a usina ucraniana. Segundo fontes russas, o próprio Sputnik está noticiando isso, que na verdade a usina já estava tomada pelos militares russos e militantes ucranianos atacaram a usina para colocar a culpa na Rússia e justificar uma intervenção estrangeira na Ucrânia. É uma guerra de narrativas, né, galera? De fato, é uma guerra de narrativas.
mas o que a mídia ocidental coloca pra gente é que a Rússia está desrespeitando nesse momento, pelo menos, o cessar-fogo. A Rússia também preocupada com as questões econômicas, é óbvio, galera, o rublo desvalorizou um monte, a Rússia anunciou que vai cancelar as exportações de fertilizantes, porque não existe logística para conseguir fazer isso. Grande parte das transportadoras eram empresas ocidentais que não estão mais atuando na Rússia, então a Rússia hoje está um país em frangalhos econômicos. Claro, mesmo as reservas internacionais que o Putin tem, que juntou durante bastante tempo para conseguir resistir a essas sanções, muitas delas estão em poderio do mundo ocidental. Então não consegue nem utilizar suas próprias reservas. Não vai sofrer sanções, não vai exportar gás, exclusão no sistema SWIFT, interbancário, enfim. A Rússia está numa situação bastante complicada, vai ter que ter bastante apoio da China, e a China, pelo menos até o momento, não demonstrou todo esse apoio que a Rússia esperava. Com isso, o Putin anunciou um pacote anti-sanções, um pacote de recuperação econômica. Basicamente, esse pacote, eu anotei aqui para vocês quais são as medidas. Primeiro, a possibilidade de aumento do salário mínimo e das aposentadorias. Vamos lá, né? Fica numa economia meio freestyle aí, né? Uma economia com base na mágica. Basicamente o que todo mundo pensava quando era criança. Pô, mas por que a gente não consegue melhorar a economia do Brasil? É só o governo ir lá, imprimir R$1 milhão para todo mundo, dar R$1 milhão para todo mundo fica rico. Olha que beleza, né? Sensacional. Não funciona assim a economia, né? Se a gente está tendo uma desvalorização do rublo, uma queda dos investimentos estrangeiros, menos entrada de dólares, você imprimir mais dinheiro para aumentar o salário mínimo e para aumentar a aposentadoria a fim de incentivar o consumo, isso vai gerar uma desvalorização ainda maior, uma inflação ainda maior da moeda russa, tá? No momento assim de emergência, que nem a pandemia, auxílio emergencial, tal, até faz um pouco de sentido. Então, se for uma coisa provisória da Rússia para tentar incentivar o mercado interno, até, né, enfim, um pouco crítico, mas até entendo. Agora, se tornar uma política de Estado ou de governo, né, uma coisa aí que vai 2022, 2023, isso tende a só piorar ainda mais a economia russa. Veja o que acontece na Venezuela, por exemplo. O Nicolás Maduro, todo ano, chega no Dia do Trabalhador, ele dá, aumentei 100% do salário mínimo, aumentei 200% do salário mínimo, e a inflação continua acontecendo. Nesse mundo tão globalizado, se você não recebe investimento, se não entra dólares, enfim, dinheiro, né, valor, de maneira geral, se as empresas estão saindo, se você não tem produtividade, não adianta você gerar moeda. Moeda é a mercadoria. Se você não tem uma produtividade que faça jus a essa mercadoria, essa moeda, que você vai trocar por outras coisas, ela naturalmente desvaloriza. Então a inflação tende a ficar um pouco maior, tá? Outras medidas foi a facilitação do buyback, principalmente em relação às grandes empresas. Por quê, professor? Vamos pegar, por exemplo, a Gazprom. A Gazprom é uma estatal russa, só que ela tem ações negociadas na Bolsa de Valores, que nem a Petrobras, mais ou menos, vai? Quando a gente tem uma queda do valor das ações, fica muito mais barato para elas serem recompradas. Então, se, por exemplo, a Gazprom tem 50% do Estado russo que tem. Para conseguir comprar os outros 50%, gastaria, sei lá, X. Agora, com a desvalorização, vai gastar X sobre 10. Vai ser muito mais barato as empresas russas conseguirem ter o domínio novamente de grande parte das suas ações. É uma maneira de, talvez no futuro, quando a economia russa se recuperar, as empresas russas elas sejam mais autônomas, mais fortes e talvez até façam novamente, né? Uma nova rodada de negociações das suas ações, vendendo as ações a um preço mais caro e aí conseguindo ter capital para fazer mais investimentos. É a esperança da Rússia, pelo menos. Outra coisa é a suspensão de pequenas e médias empresas e dos seus próprios cidadãos de pagarem as suas dívidas. Então, os cidadãos, isso aí, com bancos, com o Estado, tal, né? Os cidadãos eles vão poder ficar com esse dinheiro em mãos para consumir, a empresa vender, gerar emprego, pagamento de impostos, tal. Medida que eu acho que é até interessante nesse momento de calamidade. Outra coisa é a repatriação de capital estrangeiro sem possibilidade de multas e punições. Porque a Rússia é um estado muito forte e muita gente utiliza técnicas como, por exemplo, offshores, investimentos estrangeiros, tal, para conseguir fugir dos impostos russos. A Rússia prometeu nesse momento que mesmo que você tenha agido de uma maneira a tirar o capital da Rússia e agora você quer trazer ele de volta, a Rússia não vai fazer algum tipo de processo judicial, pode trazer, mesmo que tenha sido uma coisa não de acordo com as leis da Rússia, e também não vai sofrer nenhum tipo de punição, né? Então pode trazer, porque o que a Rússia está precisando agora é de dinheiro, né? Basicamente isso. Inclusive, o próprio Banco Central da Rússia, a Bolsa de Valores, ela ficou fechada uma série de dias para evitar que as pessoas vendessem suas ações. O Banco Central da Rússia proibiu, por exemplo, mandar remessas de dinheiro para o exterior para fazer com que o dinheiro fique na Rússia e não saia, tá?
E também anunciou uma simplificação e um barateamento do custo de alguns medicamentos, de uma lista de medicamentos, porque medicamentos são muito caros e são essenciais para a população. Nesse momento que o rublo não vale nada, que a inflação está lá em cima, naturalmente as pessoas vão ter mais dificuldade de ter acesso aos medicamentos. Então, barateando e simplificando, as pessoas conseguem ter acesso a uma coisa tão importante como medicação na Rússia. Professor, você acha que essas soluções elas vão dar certo? Não, né? São coisas bastante emergenciais. Mas se a gente tiver esse tanto de empresas que investiam na Rússia, a Rússia tem ali, galera, são mais de 130 milhões de habitantes, 140 milhões de habitantes. É um espaço estratégico, tem gás e tal. O que dá gerar valor para a Rússia mesmo é essa atratividade que a Rússia tem. Se a Rússia perde essas empresas que geram valor, que geram empregos e tal, não existe criação de papel moeda, programa social, não paga dívida tal, que consiga solucionar a economia russa. A gente vive num país, num mundo capitalista globalizado, precisa dos investimentos estrangeiros. A China vai ter que ajudar bastante. Só que se a China ajudar bastante, ela pode se comprometer com o mundo ocidental. Será que ela vai comprar essa briga ou vai ficar um pouco mais em cima do muro, como ela vem fazendo nos últimos momentos? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber a sua opinião, se você acha que a Rússia vai conseguir superar esse momento de dificuldade e se esse cessar-fogo, né, feito aí pelos russos, vai de fato dar certo, fazer com que as pessoas consigam sair da Ucrânia. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e